Oi, tudo bem? Todos estão me ouvindo? Tá tudo certo? Então vamos começar. Nós somos o Descomplica. Fiz barulho aqui. Nós somos o Descomplica. Prazer, sejam bem-vindos. Eu sou a Mafê e eu tô aqui pra falar com vocês sobre um tema que a galera pede muito e gosta muito, né? Procrastinação. Na verdade, a aula de hoje é sobre 10 dicas práticas para não procrastinar e mandar bem no Enem, né? Não adianta você parar de procrastinar se você não souber o que fazer na hora de estudar e estudar pro Enem, propriamente dito, que a gente tá aí há, sei lá, quase menos de 3 meses pro Enem já. E aí você pode entrar em desespero agora, ou você pode ficar tranquilo porque você fez esse ano todo. E você pode também, mesmo tendo feito esse ano todo, você procrastinou bastante e não rendeu como você deveria. E se você tá desesperado, você saiba que ainda existem jeitos de você estudar pro Enem. Eu tô aqui pra te ensinar como fazer isso sem enrolar mais do que você provavelmente já enrolou, ou melhorar um pouco aí o seu desempenho que você já vem tendo desde o início do ano e tudo mais, beleza? Então, me acompanhem, mandem dúvidas aí nos comentários, que depois eu vou dar uma olhada pra responder vocês, seja pelo Facebook, seja pelo site aqui do Descomplica. E vamos seguir assim, ok? São 10 dicas. E aí, quando eu tava montando essa aula, eu achei, putz, mas procrastinação é uma coisa tão, né, que é meio... não é muito prática, né? Não é uma coisa meio tangível, não é uma coisa muito... que as pessoas podem fazer coisas pra melhorar, assim, mas na verdade podem, né? Quando a gente fala em procrastinação, a gente pensa em coisas muito longe do nosso alcance. Então eu quis montar essa aula com 10 dicas práticas pra não procrastinar, dá até um trava-língua, né? 10 dicas práticas pra não procrastinar, com dicas práticas mesmo, que você pode pensar agora na sua cabeça, parar pra pensar um pouquinho, se organizar e começar a colocar em prática agora. Então, tudo que eu vou falar aqui pra você é uma coisa que você já pode começar a aplicar nos seus estudos, são coisas que você já pode começar a fazer, é só não procrastinar, beleza? Então vamos lá, a aula vai durar cerca de 1 hora e vamos falar sobre 10 dicas práticas. Eu queria começar falando sobre o que é a procrastinação, né? Bom, se você não sabe o que é procrastinação, você veio pra essa aula, caiu aqui de paraquedas, então deixa eu te situar, né? Bom, procrastinar, na verdade, significa deixar pra amanhã, empurrar com a barriga, deixar pra depois. É quando você deixa de fazer uma coisa que é muito importante, né, uma obrigação sua, que você deveria estar fazendo, seja ela qual for, pra você poder fazer outra coisa no lugar, seja dormir, seja realmente substituir ou realmente não fazer nada pra aquilo acontecer, né. E procrastinar é isso, significa literalmente deixar pra amanhã, em grego, latim. Depois você procura aí na Wikipédia. E aí, procrastinar, na verdade, eu quero que você entenda que é normal, é do ser humano, é ok você fazer isso, mas muitas vezes isso acaba atrapalhando e muitas vezes você não sabe nem qual é o seu problema, se você tem algum problema de organização, se você tem problema de foco. Às vezes, identificando o problema, você já consegue atacar. E é isso que a gente vai falar, né? A gente vai falar essas 10 dicas que eu vou falar pra vocês sobre procrastinação. A gente vai falar sobre organização, sobre foco e sobre motivação, né? Porque procrastinar pode ser várias coisas e geralmente a causa da procrastinação envolve falta de organização, falta de foco, falta de motivação. E nessas 10 dicas eu vou falando pra vocês o que a gente está atacando, né? Qual o problema que a gente está atacando com essas dicas. Então, fica ligado aí durante a aula pra você entender qual é o seu problema, né? Nessas 10 dicas que eu vou te dar, a dica 5 é realmente isso que eu preciso fazer porque meu problema é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então fica ligado aí pra ver se você vai achar a solução 2 dicas ou 3 dicas, ou você precisa seguir as 10 dicas ou só uma basta pra você. Beleza? Então, conforme a gente for rolando aí as dicas na tela, eu vou dizendo pra vocês se é uma dica de foco, de motivação e tudo mais. Primeira dica. Uma dica que pode ser um pouco vaga, mas eu vou explicar pra você, né? Qual é o seu propósito? Você já definiu qual é o seu propósito? A gente tá perto do Enem, né? Mais perto do que longe.
Eu falo isso com os alunos desde o início do ano sobre procrastinação. E lá no início do ano, a gente estava bem longe do Enem e o projeto de felicidade estava até um pouco mais distante. Mas o projeto de felicidade, né, o seu propósito, é muito importante de você ser definido. É uma dica de motivação, né? O que te motiva a estudar? Quando você senta a bunda para estudar, o que você tá pensando? Você fala, ai, tem que fazer isso aqui, saco. Ou você vai falar, não, eu tô estudando, eu tô fazendo vestibular, eu tô aqui vendo essa aula de hoje porque eu quero passar no Enem. Passar no Enem, né, não existe bem isso, mas vocês entenderam. Eu quero tirar uma boa nota no Enem para conseguir uma vaga na faculdade. Ou eu quero conseguir uma boa nota no Enem para conseguir meu diploma do ensino médio. Ou eu quero ser médico. Ou mais ainda, eu quero ser um grande cirurgião. E aí um grande cirurgião, né, vai passar da faculdade de medicina, vai continuar estudando, porque essa galera, né, que tem esses sonhos, esses propósitos, esses projetos de felicidade, realmente nunca param de estudar para atingir esse sonho. Então é muito importante que toda vez que você sente pra estudar, você tenha isso bem claro na sua cabeça. Senão você vai acabar fazendo de qualquer jeito, se você não tem uma motivação muito clara. E o projeto de felicidade nada mais é do que uma motivação muito clara pro que você tá fazendo, pro que você tá estudando. Então é muito importante que você pense nisso, né? Vamos para a próxima. Gente, eu venho aqui perto porque eu tô passando os slides aqui com um iPadzinho. Então não estranha, porque às vezes eu vou e eu volto. Mas eu posso ficar com ele na mão também para o seu maior conforto. E aí, gente, você construiu o projeto de felicidade. O projeto de felicidade, na verdade, é quando você traça um caminho, né? Se você tem o seu objetivo, o seu propósito lá no final, lá em cima, né? Você consegue começar a construir um caminho pra você poder chegar lá. Senão você se vê um pouco perdido, sabe? Um pouco sem rumo. Eu nem sei o que eu vou... Não sei onde eu quero chegar, não sei o que eu tenho que fazer, né? Se você não sabe onde você quer chegar, você não sabe o que você tem que fazer. Então você precisa construir esse caminho. Eu tava falando sobre isso outro dia e eu usei uma metáfora que eu achei muito legal. Porque, né? Eu adoro Disney, adoro os filmes da Disney. E aí, não sei se vocês já viram Aladdin. Todo mundo já viu Aladdin? Levanta a mão aí na sua casa se você já viu Aladdin. Mostra que você tá comigo, mostra que você não tá babando em cima do computador. Levanta a mão se você já viu o filme do Aladdin. O filme do Aladdin, o Jafar pede pra ele pra ir na Caverna das Mil Maravilhas, né? Pra pegar a lâmpada, porque só o cara fofinho, legal, como o Aladdin pode pegar a lâmpada e tal. E que poderia entrar na caverna, né? O diamante bruto e tal. E aí, quando ele avista a lâmpada, ele vê uma escada enorme até chegar à lâmpada. Deve ter essa imagem no Google, né? Tem a imagem do Aladdin tocando a lâmpada. E aí, quando ele vê que o caminho, né, até a lâmpada é cheio de distrações, né? Você tem joias, ouros, moedas e tudo mais. Mas ele vê aquela escada, ele sabe que ele só entrou ali mesmo pra pegar a lâmpada, ele sabia que ele não podia tocar em nada, então ele foi subindo a escada, demorou um pouquinho, mas ele foi, pegou a lâmpada e voltou. Então ele sabia exatamente onde ele queria chegar, existiam distrações pelo caminho, e quem na verdade ferrou tudo foi o Abu, mas isso é outra história, a gente não precisa falar disso, não tem um Abu dentro de você, que é o macaco, né, o amigo do Aladdin. Mas é isso, né, é você traçar o caminho até o grande ponto de chegada que você quer traçar. E isso é muito importante, né? Porque o Aladdin tinha... Claro, Aladdin, quer entrar na aula agora? A gente estamos falando aqui resenha sobre o filme da Disney. Mentira. Sobre procrastinação. O Aladdin tinha esse objetivo super claro. Ele não podia tocar em outra coisa. Ele tinha essa instrução. Então não tinha por que ele desviar do caminho dele. O caminho dele estava super claro. O Abu, por exemplo, não tinha um objetivo tão claro. Ele queria tudo. O olho dele encheu. E aí, né, vocês sabem, deu no que deu. Mas o Aladdin também hoje, gente. Não significa que ele se ferrou na vida, né? Ele teve que passar por mais dificuldades até chegar onde ele chegou. E aí, gente, foi o que eu falei pra vocês, né? Quando você tem o seu ponto de chegada definido, você começa a construir de trás pra frente qual é o caminho que você tem que seguir, né? Então, definido o seu propósito, você começa a pensar o que você precisa estudar. Seu objetivo é tirar uma nota suficiente para você conseguir um diploma do ensino médio, o seu estudo é 1. Se o seu objetivo é tirar uma nota para passar em arquitetura, o seu objetivo é outro, porque você vai ter provas em algumas faculdades, provas práticas de desenho e tudo mais.
Seu objetivo é tirar uma nota para passar em dança, a mesma coisa, você vai ter que estudar também movimentos do corpo, que você vai ser testado sobre isso em algumas faculdades, dependendo da faculdade. Música, a mesma coisa. Se você quiser tirar uma nota para passar em medicina, você sabe que você precisa estudar de outra maneira, de outro jeito, porque o seu objetivo é outro. Então, isso que eu tô falando é muito importante, qual é o seu objetivo e como você constrói o caminho inverso para você poder se colocar. Ah, Mafê, mas você fala isso agora há 2 meses do Enem. Dois não, tá? Entre 2 e 3. Toma aí, vai fazer 2 meses, sei lá, no começo de setembro. Então, você fala isso há 2 meses do Enem? Olha, eu tô falando isso há 2 meses do Enem, sim, mas eu não tô levando em conta que você vai começar a estudar agora. Eu tô levando em conta que você já estudou alguma coisa, mas agora você precisa melhorar o seu estudo como? Deixando de procrastinar. Então, o que você precisa estudar? Defina suas metas, né? Então você tem aí 2 meses e meio, vamos combinar assim, 2 meses e meio até o Enem, então você precisa colocar quais são as suas metas. Nesse próximo meio mês de agosto que temos, vamos fazer tal coisa. No mês de setembro eu tenho que concluir tal coisa, e no mês de outubro eu vou usar o mês inteiro para revisão, ou sei lá. Então é muito importante que você defina, né? Você tem esse caminho a percorrer e você quebra esse caminho em pedaços menores para você ir cumprindo metas. Entenderam? E aí nessa aula a gente vai dar de presente para você que a Mafê é uma mãe. Né, gente? Mafê é uma mãe. A galera tava falando, ai, que saco, você só tem plano anual, não descomplica. Aí eu fui lá e consegui lá a gente fazer um cupom do plano semestral pra vocês, dura 6 meses. Ai, não vou usar um ano, só quero usar pro Enem agora, no final do ano. E os vestibulares, tá bom, tá tudo bem, a gente é uma mãe. Então eu consegui pra você o cupom Olha o Enem. O que você tem que fazer é ir no descomplica.com.br/assinatura, escrever lá no campo indicado Olha o Enem e fica ligadinho porque esse cupom vale até hoje, meia-noite. Vale até hoje, meia-noite, então não vai dar bobeira, porque o cupom do plano semestral não tá nem no site, tá? O plano semestral não tá nem no site. Dá uma olhada lá, porque só aqui, nessa aula, com esse cupom, você consegue o cupom semestral valendo 6 meses. O que você vai ter direito? O que você vai ter direito? Vou falar pra vocês. A gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo da aula, mas no site do Descomplica, com o plano semestral, você pode ter acesso ao plano básico todo, né? Que são as 4 aulas ao vivo por dia, mais 25 mil aulas gravadas, monitorias, correção de redação com os critérios do Enem, mais os planos de estudos intensivo e resumo com as semanas divididinhas com tudo que você precisa estudar, e também ao curso do Guia do Estudo Perfeito, que a gente vai falar mais ali pra frente, beleza? Vamos à dica 3. As 2 dicas, né? A primeira dica foi de motivação, a segunda dica, deixa eu voltar aqui, foi uma dica de organização, né? O que você precisa estudar, e a dica 3 também é uma dica de organização, né? Uma vez que você sabe qual é o seu propósito e o que você vai precisar estudar, você definiu qual é o tamanho do seu problema, né? Caraca, eu quero medicina. Tô indo pros extremos, tá, gente? Quero medicina e eu comecei a estudar agora. Você tem um problemão. Não tô dizendo que quem quer psicologia não tem também não, tá, gente? Tô dizendo, bom, eu tenho 2 meses e meio pra passar em medicina. Você vai precisar fazer diferente de quem há 2 meses e meio do Enem quer administração, tá? Eu não tô dizendo que a galera de administração não vai ter que correr atrás também, não. Mas vocês entendem que são competições diferentes. A de medicina é muito mais acirrada do que a de administração. Vê as notas de corte indicam isso, né? E aí, quanto tempo eu tenho? O que você precisa fazer, né? Eu comecei a falar de quebrar, você tem esse caminho, eu tô fazendo assim, ó, porque lá está a nossa lâmpada, gente, aqui mais ou menos aqui, ó, está a nossa lâmpada. Então a gente tem um caminho até a lâmpada, né, que é o nosso grande objetivo, nosso projeto de felicidade, e a ideia é quebrar esse caminho em pequenas partes para ficar mais fácil. Ah, primeiro eu atravessei o corredor de não sei o que lá, depois eu vou subir degrau por degrau, tô fazendo uma alusão aqui ao filme do Aladdin. Então ele foi cumprindo essas partes aos pouquinhos, e você precisa fazer isso também, né? Então você precisa saber qual o tamanho do seu problema, quanto tempo você tem, e encaixar o seu problema, que na verdade é a matéria, nesse espaço de tempo, né?
E aí a gente já fez isso pra você aqui no Descomplica. Olha aí. Coloquei o calendário de fevereiro, porque foi quando a gente começou lá no início do ano com as aulas ao vivo, né? Então a gente tem aqui as aulas ao vivo, então toda segunda-feira você tem aula de biologia e química, de manhã e de noite. Na terça-feira você tem aula de física e redação, e assim por diante até o final da semana, cobrindo todas as matérias, né, de segunda a sexta. A gente já fez isso. Na primeira semana de biologia, o assunto foi lá, método científico. Primeiro assunto de biologia do ano. Então, na segunda semana já não vai ser mais método científico, vai ser, sei lá, ecologia 1. É a primeira parte de ecologia. Então, a gente pegou a matéria toda e fez um trabalho de começar lá desde o início do ano. Aí, gente, eu queria mostrar pra vocês, uma dica de organização. Você pode montar um cronograma de estudos tipo esse aqui, né? Aqui eu tô falando das aulas especificamente, a gente tem um calendário de aulas, e aqui eu tô sugerindo pra você um cronograma de estudos um pouco mais específico, né? Você tem aqui as aulas da manhã, você tem aqui as matérias que você vai estudar à tarde, e você tem aqui o seu tempo livre, você tem aqui o tempo de você fazer exercícios e redações, o tempo de almoçar e tudo mais. Aliás, dá um print aí que eu sei que vocês gostam desse calendário. Esse cronograma, na verdade. E aí eu sei que vão surgir perguntas tipo, uma Fê, mas eu não tenho tempo pra assistir a aula do Descomplica de manhã, só tenho tempo pra assistir à noite. Inverte. Eu não tenho tempo pra estudar 2 matérias por dia, mais as aulas ao vivo do Descomplica. Estuda menos, estuda mais fim de semana. Eu preciso que vocês, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, eu preciso que vocês adaptem pra vida de vocês. Isso aqui é uma sugestão ótima do que você pode fazer, beleza? E aí, lembrando que essas aulas ao vivo, que a gente colocou aqui no calendário, a galera tem acesso pelo plano semestral do Descomplica por 12 vezes de R$ 8,99. Só aqui, tá? É só aqui. Não tem esse plano no site, eu consegui pra vocês nessa aula. Então, anota o cupom promocional, olha o Enem. Você vai lá em descomplica.com.br/assinatura, escreve bonitinho, olha o Enem, segue os passos e fica ligado que só vai até hoje, meia-noite, beleza? Então não perde esse cupom. Vamos falar mais sobre organização, né? Saiba quando você precisa estudar o quê, né? Foi um pouco isso que a gente falou, uma dica de organização. Você precisa definir a sua agenda e você precisa ter autonomia para trabalhar essa agenda. Olha aqui, ó, foi o que eu falei pra vocês. Eu não sei se na sexta-feira de manhã você vai ter que ir na casa da sua avó dar comida pro cachorro dela. Porque eu não sei, eu não vivo a sua vida. Então não adianta você falar, mas esse não serve pra mim. Tá, você pode falar, esse não serve pra mim, mas você precisa adaptar o que tá acontecendo. Então, dica de organização. Saiba quando você precisa estudar o quê, como, colocando tudo isso num cronograma como esse aqui. E não é um cronograma que você vai colocar, matéria 1, matéria 2, dormir, sair. Não é isso. Você precisa detalhar desse jeito aqui para as coisas poderem fluir um pouco mais. E a gente vai falar sobre isso já já. Beleza? Desenvolva uma agenda, né, de estudos. Aí olha aqui o exemplo que eu botei pra vocês, um exemplo do Instagram. No Instagram, _eu_estudo. Esse Instagram aqui, ó, essa moça fofa e caprichosa, ela tem uma agenda dos Minions, ela anota tudo na agenda dela, e aqui atrás ela tem tipo um roteirinho dos assuntos que ela vai estudar, ó, nas matérias. Então tem aqui, ó, relações humanas, química, física, tá vendo? Ela tem todas as colunas... Cadê meu dedinho? Todas as colunas aqui em cima, ela vai marcando as matérias que ela já estudou, entendeu? Tipo, bioquímica, ela ainda não estudou isso ainda. Ela vai marcando as semanas. Legal a organização dela, né? Ela vai ticando tudo aquilo que ela já fez. E aí, mais uma dica de organização para quando você for montar essa agenda de estudos, né? Você considerou o tamanho do seu problema, você sabe quanto tempo você tem. E na hora de você montar isso, você precisa ser realista, né? Você precisa considerar os compromissos e planejar os obstáculos, né? Como é que você vai montar um cronograma assim, valendo pra você? Aí a dica de organização de como montar um cronograma de estudos maneiro. Primeiro, você vai dizer qual é o tempo de você comer,
e dormir. Porque sem essas duas coisas você não sobrevive. Aliás, a primeira dica é, sim, precisa dormir sim. Não pode virar a noite estudando, porque senão você não vai conseguir apreender, com 2 Es, apreender tudo aquilo que você estuda, né? Não é só aprender, é realmente fixar e organizar, computar as informações do seu cérebro, beleza? Dormir é importante pra caramba. Então você vai primeiro riscar, né, colorir os espaços de comer e dormir, café da manhã, almoço, jantar, sono. E aí você risca lá o dormir e comer. Depois você vai colocar os seus horários de obrigação. Eu tenho que estar na casa da minha avó toda sexta de manhã para alimentar o cachorro dela. Eu tenho que todo domingo fazer simulado do meu cursinho. Eu tenho que toda terça-feira à noite assistir MasterChef, brincadeira. Toda terça-feira à noite eu tenho que fazer natação porque eu tenho bronquite. Enfim, você vai colocar lá quais são os horários de organização. O tempo que sobrar, você vai dividir entre lazer e estudo, certo? E aí depois você precisa, né, tirar um pouco do tempo de lazer, ou até de estudo mesmo, né? Mas aí você precisa ter um equilíbrio pra você considerar os imprevistos. Do tipo, eu sei que... Vamos voltar aqui pro calendário. Eu sei que, sei lá, toda terça-feira eu tenho que estudar essa matéria aqui que eu me propus a estudar, mas essa terça-feira eu fui ao médico, eu não vou conseguir estudar essa matéria. Então eu vou lá pro fim de semana, no meu tempo extra que eu coloquei aqui, e eu vou dar conta disso aqui que eu deveria ter dado conta, entendeu? Pra você prever os imprevistos, planejar os obstáculos, pra você não falar, putz, fui no médico, não deu, essa semana não deu. Isso é procrastinar, né? Você tá empurrando pra depois, e você tá arranjando uma desculpa pra dizer que não deu. E todo mundo sabe que se você se organizasse, dica de organização, dava sim. Beleza? Essa foi a dica número 5. E olha aí, lembrando o cupom que a gente tá tendo hoje, né? O cupom do plano semestral que você pediu pra gente, não quero o anual, porque não vou ficar até o ano que vem, vou passar e preciso até o fim do ano. Então corre aí, só nessa aula, 12 vezes de R$ 8,99, cupom do plano semestral, e o código é Olha o Enem. É só você ir, ó, vou até mostrar pra vocês. Vou começar a entrar aqui no site do Desco. Ih, menina. Errei. Aqui, ó. Ih, gente. Aqui, ó, que legal. Entra aqui no site do Desco. Olha que bonito o site do Desco. Aí você pode colocar o código promocional aqui. Ou você vai no descomplica.com.br/assinatura, que é mais rápido. Aí você tem código promocional. Aí você coloca aqui, olha o Enem. E aí você segue os passos. Pra você ter aí, ó, plano semestral, 12 vezes de R$ 8,99. Beleza? Aí agora, minha gente, com a dica número 6, a gente vai dar uma dica de foco. Muita gente pergunta, eu não tenho foco, eu começo eu me planejei todo, eu tenho essa agenda bonita, esse cronograma, eu tenho todas as canetas, todas as agendas, eu coloro tudo que eu faço, eu risco, me planejo todo, mas na hora de fazer, não dá certo. Eu não consigo. Meu problema não é organização, meu problema é foco. Bom, se você acha que seu problema é foco, a gente falou um pouco de organização, falou um pouco de motivação. Se você acha que seu problema é foco, vamos às dicas de foco, né? Dica número 6. Primeira coisa que você precisa fazer para focar melhor o seu tempo de estudo é você estar no ambiente adequado. Ai, minha filha tá falando que nem minha mãe. Minha mãe que fala, menino, como é que tá estudando de perna pra cima desse jeito, menino? Pois é, eu vou falar a mesma coisa, mas às vezes isso pode parecer um pouco óbvio, mas lembre-se que o óbvio, às vezes precisa ser dito pra você falar, putz, é verdade. Apesar de parecer óbvio, eu não faço isso, beleza? Então, vamos pensar comigo, o que é um ambiente adequado, né? Eu não coloquei aqui essas duas pessoas comendo pipoca, a Tina Fey e qual é o nome da amiga da Tina Fey, que eu esqueci?
Esqueci o nome da amiga dela, tudo bem. Eu não coloquei Tina Fey, sua amiga, comendo pipoca, porque a gente vai ouvir uma história agora. Na verdade, eu queria que vocês lembrassem comigo um pouco como é que é o ambiente do cinema, né? Quando você entra no cinema pra você ver um filme, como é que é esse ambiente? Vamos descrever rapidinho? Você sobe uma escada, aí você senta, tá tudo escuro, você tem a sua pipoquinha, você tem os seus amigos, aí tem o quê? Diminui todas as luzes e aí começa um filme. Você tem que desligar o celular, aí geralmente pipoquinha dançando, né? Tem que desligar o celular, saída de emergência, nananã, não fale com o coleguinha do lado, não taque pipoca nos outros. E é um ambiente com regras, né? Morais, né, que todo mundo segue. Se alguém liga o celular, né, no meio do filme, as pessoas falam, celular, chuta a cadeira da frente. Se você cochicha um pouco mais alto que seu amigo, né, a pessoa de lá da frente já te olha assim, né? Você sabe que isso acontece. Então tem todas essas leis, essas regras que imperam dentro do ambiente do cinema, que meio que tudo pra deixar o filme correr bem pra todo mundo. E fora isso, como é que a sala do cinema é projetada, né? É uma arquibancada que tem as cadeirinhas por degrau, ninguém fica na frente de ninguém. E aí o ambiente é todo escuro e de repente tem uma tela luminosa na sua cara. Então, você sai do cinema, você consegue lembrar do filme todo. Porque tudo ali na sala de cinema foi pensado para você consumir única e exclusivamente o quê? O filme. Para sua atenção se voltar única e exclusivamente pro quê? Pro filme, certo? E é isso que você precisa fazer na sua vida, gente. No seu dia a dia, para você seguir uma rotina de estudos e você não procrastinar, você precisa ter um ambiente adequado. E aí você vai falar, Mafê, precisa desligar o celular? Precisa desligar o celular, a não ser que você esteja estudando pelo celular. Aí tudo bem. Vamos mostrar aqui alguns exemplos que eu separei pra vocês. Esse é o Instagram da Estudaju. A Estudaju tem um cantinho dela só de estudos, pelo que eu tô vendo, né? Ela pintou a parede dela, ó, daquela tinta de quadro negro. E aí ela coloca alguns lembretes. Ela tem a agenda dela ali no cantinho, ó. A agenda dela aqui no cantinho. Alguns resumos e dicas pra ela lembrar. Ela tem o computador dela com a aula do Descomplica passando e só a aula do Descomplica passando, não tem outras abas abertas que não seja de estudo. Então ela tem uma escrivaninha pra isso, né? Tem uma mesa que ela senta e só tem isso na mesa dela, só tem lembrete. Ela olha, ela lembra alguma coisa de física, ela olha, opa, tem uma dica de biologia, ela olha pra frente, tem aqui, ó, o triângulo, né, um problema, na verdade, de trigonometria que ela tava resolvendo. Então, assim, tudo tá conspirando pra ela conseguir estudar sem ter a atenção dela desviada, né? Então, vamos fingir que ela tirou essa foto no momento de lazer e não de estudo. Porque, né, se você estiver tirando foto no Instagram antes de estudar, com certeza tá procrastinando um pouquinho ali. Mas vamos fingir que tá tudo bem, que ela tirou essa foto chegando em casa do fim de semana e que ela não estava estudando nem precisava estudar. Outro exemplo é o exemplo da espera de um jaleco. A espera de um jaleco faz uma coisa muito legal, que é colocar a aula em tela cheia. Eu gosto muito disso, porque às vezes a pessoa fica vendo a aula, mas com a aba do Facebook aberta. Se você tá me vendo pelo Facebook, quantas vezes você já não rolou, desceu e subiu pra você ver outras coisas aí no Facebook? Provavelmente está disperso. Então, se você está no Facebook, vem para o site do Descomplica, que tem um ambiente um pouco melhor para você estudar no seu computador. E aí você coloca em tela cheia. A galera do Facebook bota em tela cheia. Para você não ter outras distrações. Beleza? Mais uma coisa que ela não faz legal, e aí é um conselho mesmo, talvez ela tenha desenvolvido todo um método dela estudar assim, mas o conselho estuda em posição ereta, na verdade sentado, né, sentado com postura e sempre inclinado para o que você está fazendo. Não adianta você estudar todo relaxadão, assistir uma aula todo relaxadão, porque você não vai conseguir realmente fixar aquilo que você está aprendendo no quadro, beleza? Aí aqui no Descomplica, como eu falei pra vocês, a gente tem as aulas do Guia do Estudo Perfeito. E nessas aulas do Guia do Estudo Perfeito, a gente fala muito sobre como melhorar o seu estudo, né? A gente estava falando de como não ter distrações, como estudar melhor. E aqui eu queria mostrar pra vocês algumas aulas
alguns títulos de aula que eu separei aqui, ó. QD. Não é esse, não é esse. Será que é esse? Não. Ai, gente. Eu vou entrar aqui pra vocês. Ó, o Guia do Estudo Perfeito. O Guia do Estudo Perfeito são essas aulas maravilhosas, ó. Como se organizar melhor para estudar, como condicionar seu cérebro para estudar melhor, como ser eficiente na hora de estudar, como desenvolver o lado emocional. A gente sabe que o lado emocional pega. A gente às vezes sabe tudo, dá aquele branco. Como usar técnicas de memorização, como fazer mapas mentais, como lidar com os imprevistos. Enfim, esse curso aqui, você entra lá no site do Descomplica, ó, aqui. Aí você entra aqui em cursos e você vai em Guia do Estudo Perfeito, tá vendo? É o terceiro curso aqui, vou clicar pra vocês verem. E aí você entra e você dá uma olhada nessas aulas aqui. São nessas aulas aqui do Descomplica que você tem acesso a essas dicas assim de como estudar melhor. E muitas dessas dicas são dicas de foco, são dicas de como eliminar distrações. Eu não preciso nem dizer que uma das dicas fundamentais é você desligar o celular. Coloca o celular no modo avião. Anota o que você está fazendo. A gente vai falar disso mais tarde, sobre como anotar é importante. Coloca o celular em modo avião. Se você estiver estudando pelo aplicativo do Descomplica no celular, que a gente também tem um aplicativo, elimina as outras distrações, tira as notificações, tá? Baixa a aula para você ver só a aula, sem precisar de internet. São pequenas coisas que você pode fazer para eliminar as distrações do seu ambiente de estudo. Isso é super importante. E aí, lembrando que o Guia do Estudo Perfeito é uma das coisas que você vai ter direito na hora que você usar o cupom de hoje. Eu tava falando com uma ex-aluna aqui do Descomplica, o Johnny. Johnny Marlon, do Rio de Janeiro. Ele passou em medicina pra UERJ. E ele tentou medicina durante alguns anos, como muitas pessoas tentam medicina durante alguns anos. E aí, quando a gente foi perguntar, né, cara, o que você fez esse ano de diferente que te ajudou? E ele falou, eu investi o meu tempo em aprender como estudar. E é isso que a gente está fazendo aqui agora. Você parou 1 hora do seu dia para você aprender como não procrastinar. E não procrastinar envolve uma série de dicas práticas de organização, foco, motivação. E é isso que ele fez. Ele aprendeu como estudar. Como ele conseguia aprender melhor. Então, essas aulas do Guia do Estudo Perfeito, a gente recebe muitos depoimentos de muitos alunos falando que ajudou muito, mudou totalmente a maneira de estudar. E essas dicas aqui que eu tô falando pra vocês de procrastinação são dicas baseadas no nosso curso do Guia do Estudo Perfeito aqui do Descomplica. São aulas muito legais e muito interessantes pra você sair daquela mesmice de achar que você vai abrir o livro numa página, vai cair do céu o que você precisa estudar hoje. Nunca mais isso vai acontecer depois que você ver essas aulas, beleza? Isso é super importante. O segredo do sucesso para muito aluno é estudar direito. E estudar sem procrastinar é estudar direito. Então, relembrando que hoje e só hoje, até 23h59, antes do relógio virar, tá valendo esse cupom. Olha o Enem, porque faltam 2 meses e meio pro Enem. E a gente conseguiu um cupom do plano semestral para vocês terem acesso até o final do ano, que vocês disseram, ai, não quero plano anual pra quê? Se eu vou passar no vestibular no final do ano. Realmente, é verdade, estamos em agosto, não tem necessidade de plano anual. Então a gente colocou aqui o plano semestral e não tirou a possibilidade de você continuar parcelando 12 vezes. Porque o Descomplica é uma mãe pra vocês, sabia? E além, é claro, das aulas do Guia do Estudo Perfeito, vocês têm acesso a tudo, todas as outras coisas que a gente vai falar aqui ainda. Os planos de estudo são super importantes, né? Tanto intensivo quanto extensivo. As 25.000 aulas gravadas, correção de redação com os critérios do Enem, monitorias e 4 aulas ao vivo por dia. Olha que legal. Dica número 7. Também é uma dica de foco, tá? Parece uma dica de organização, porque tem muito a ver com organização, mas é uma dica de foco. Divida tarefas grandes em partes menores. Lembra que a gente falou do caminho do Aladim? A gente dividir ele em etapas, fica mais fácil de você cumprir cada etapa, né? É isso. O que eu vou falar pra vocês agora é uma coisa que é super conhecida pela internet afora, chamada técnica Pomodoro. Eu não quero entrar na teoria, eu não quero que vocês
entendam um monte de coisa de técnica Pomodoro, eu vou dizer como é que faz. Técnica Pomodoro, na verdade, foi um cara que descobriu que se você dividisse o que você tem que fazer em pedaços pequenos e fizesse pequenas metas a serem cumpridas de 10 a 15 minutos com pequenos intervalos, você conseguiria cumprir melhor, entregar melhor aquilo que você precisa entregar. Então, digamos assim, para começar, lembra desse cronograma de estudos aqui? Aqui a gente coloca aqui, matéria 1, exercícios. Deixa eu ler. Resumo da teoria, exercícios, fazer leitura da parte da matéria. Então, a gente coloca aqui pra vocês, na matéria 1 e aqui embaixo, matéria 2. Eu nunca na minha vida mais quero ouvir você dizer que aí hoje, segunda-feira, 2 da tarde, né, o dia que for, segunda-feira, 2 da tarde, eu tenho que estudar biologia. Nunca mais na minha vida, na sua vida, na nossa vida, você vai dizer isso, tá? A partir de agora, quando você for estudar, você já precisa ter atenção. Visto qual é o tamanho do seu problema, lembra do começo da aula? Visto quanto tempo você tem e dividido essa matéria em espaços menores. Então você não vai estudar biologia. Você vai estudar genética até segunda lei de Mendel. Você não vai estudar biologia, você vai saber exatamente qual assunto você tem que estudar. Porque olha só, quando você simplesmente fala, putz, tô aqui no jogo de futebol da Olimpíada, ganhei ingresso, tinha que estar estudando biologia hoje. Beleza, biologia, né? Biologia é tão grande, podia estar estudando qualquer coisa de biologia. Mas quando você fala, cara, eu tô aqui no jogo da Olimpíada, que eu ganhei ingresso, eu não tô estudando genética até a segunda lei de Mendel. E se eu não estudar até a segunda lei de Mendel hoje, eu não vou poder entrar no próximo assunto de biologia, que é ecologia amanhã. Caraca, cara, melhor eu estudar. Melhor eu fazer isso, é melhor eu não assistir esse jogo e eu vou estudar o que eu precisava. É muito mais difícil, né, de você realmente procrastinar, né? Você sabe exatamente qual é o seu plano e que se você cagar um negócio aqui, vai cagar todo o resto. Desculpa o palavreado, mas é isso que acontece, né? O efeito dominó. Procrastinação é um pouco disso. Você começa, dá errado aqui e vai dando errado todo o resto. Se você não tiver essa organização, não vai rolar. Então, olha aqui, ó, eu separei pra vocês, segundo a técnica Pomodoro, genética até a segunda lei de Mendel. O que a técnica Pomodoro diz? Que você faz pequenos intervalos, né, de estudo para pequenos intervalos de intervalo. Então, eu dividi aqui o seu estudo, conforme a gente colocou lá no cronograma. Então, você tem 30 minutinhos de teoria, 5 minutinhos de intervalo. 10 minutinhos para você fazer o resumo do que você entendeu da teoria, ler um resumo, fazer um resumo, mais 5 minutinhos de intervalo e mais 10 minutos fazendo exercícios sobre a matéria. Isso é técnica Pomodoro. Você consegue cumprir, né, a sua meta se você for de pouquinho em pouquinho até você preencher aquilo. Um exemplo bobo, mas é verdade, imagina uma barra de chocolate. Se você começar, né, aquelas imagens de internet, você pega a barra de chocolate e morde, aí fica, pra quem é perfeccionista, uma coisa, né, fica o quadradinho todo mordido ao meio, chega dói, nossa. Mas você não faz isso, né, você compra uma barra de chocolate, aí você fala, ai, vou comer 2 quadradinhos aqui. Aí você come 2 quadradinhos. Ah, não sei o que, lá, daqui a pouco eu tô conversando, comeu mais 2 quadradinhos. Aí tô conversando, comeu mais 2 quadradinhos. Menina, daqui a pouco você comeu a barra inteira. E nem tu nem percebeu. E é justamente isso que a técnica Pomodoro diz, né? Se você fizer uma tarefinha, intervalinho, uma tarefinha, intervalinho, quando você vê, você já cumpriu aquilo que você precisava fazer. Isso é muito, muito importante, te ajuda a ter foco. E quando eu tô falando aqui de intervalinho, não é intervalinho tipo, dá espreguiçada aqui assistir uma série. Não, é intervalinho pra relaxar, pra dar aquela esticada, responde a mensagem do crush no celular só pra, né,
manter ali o crush na mira, não deixar o crush esperando, que é importante. Você, sei lá, beber uma água, fazer um sanduíche, fazer carinho no cachorro e vamos que vamos. Fecha a porta do quarto, se tranca lá e não tem mais, depois pra parte de resumo, exercícios, não tem mais coisa. Você vai focar de volta naquilo, né? Quando eu falo intervalo, não é pra você achar que você, né, agora intervalo não é tempo livre, beleza? Pra isso a gente tem tempo livre, ó, aqui, estabelecido no nosso cronograma de estudos, beleza? Isso é assim que diz a técnica Pomodoro. Aí no Descomplica eu separei aqui pra vocês, ó. No Descomplica você vai entrar, aí você vai lá em Biologia, aí você vai né, segundo a lei de Mendel, e você vai ver o módulo de Biologia, você vai ver as aulas que tem aqui, ó. No cantinho, você vai ver a ordem de aulas do módulo. E aí depois você vai no nosso blog, que é o descomplica.com.br/blog. Você vai ler o resumo, você vai baixar o resumo, você vai imprimir o resumo, você vai escrever o seu resumo e você vai ver se você esqueceu alguma coisa pelo resumo. E depois você vai fazer o exercício. Lá no nosso blog também, e nas nossas aulas ao vivo, a gente tem material de apoio com muitos exercícios para você resolver. Então, como é que você sabe que você aprendeu a matéria? Fazendo exercício. Como é que você vai ser perguntado na prova do Enem? Exercício. Então, exercício é uma parte muito importante do seu estudo, sim. E é importante que você saiba como usar o site do Descomplica para isso, né? Existem as aulas teóricas, existem as aulas ao vivo para você tirar dúvidas, existem as monitorias para você tirar dúvidas fazendo exercícios, e existem também os nossos apoios com os resumos e os materiais de exercícios. Mesmo que você não faça a monitoria, você consegue baixar esse material. Mesmo que você não vá à aula ao vivo, você consegue baixar esse material, e é importante que você tenha acesso a isso. Aí, gente, aplicativos legais de foco. Vocês sempre pedem aplicativos legais e eu gosto de dar o que vocês pedem. As dicas que vocês pedem. Um aplicativo, que na verdade não é um aplicativo, é uma extensão do Google Chrome. Google Chrome é o navegador da internet, né? Não usamos Internet Explorer, usamos Google Chrome. Eu gosto mais. Mas é uma extensão do Google Chrome. Na verdade, são dois aplicativos combinados. É o Pomodoro Daisuke e o Stay Focused. O Stay Focused e o Pomodoro Daisuke na verdade, eles vão fazer um calendário, tipo esse aqui, que a gente fez, né? Um cronograma. E aí você pode colocar lá todo o seu cronograma e aí você dizer qual o tempo para cada tarefa. Ele meio que coloca um cronômetro no seu navegador para você poder fazer as tarefas no tempo que você se propôs. É bem legal, porque você se força a ficar no tempo e você vê se você está sendo muito lento para estudar ou não e tal. Outro aplicativo legal é um aplicativo para Android. Depois vocês me contem se tem algum similar no iOS ou no Windows Phone, mas é um aplicativo que bloqueia os aplicativos que você disser. Então, se você for estudar pelo celular ou se você for estudar até pelo computador mesmo, e você, sei lá, não quer deixar o seu celular em modo avião, você está esperando uma ligação importante, você pode bloquear o Facebook, o WhatsApp, esses aplicativos que tem mais distração. E pra você estudar com calma, depois você desbloqueia e vive sua vida feliz e contente com os aplicativos que você ama. Por último, um aplicativo muito legal que te acorda pra vida. É o Alarme. Pra Android e pra iOS. E ele é muito legal porque assim, quando você coloca o despertador, você só consegue desligar o despertador se você fizer uma operação matemática. Então, muito bom, né? Porque a galera de exatas dá aquela refrescada na cabeça. A galera de exatas adora resolver o exercício. A galera de humanas já acorda, né? Fazendo um esforcinho mental pra acordar e tudo mais. E a galera de biológicas já acorda. É um dia normal pra galera de biológicas. Provavelmente estava resolvendo exercícios até em sonho. E é muito legal porque ele meio que te obriga a realmente ficar ligado, né? Na parada. Pra você não deixar pra lá o que você tinha que fazer com o alarme. Outro aplicativo muito legal é o aplicativo do Descomplica. Eu não vou mostrar pra vocês porque não pode, por causa do Chrome aqui atrás. Mas o aplicativo,
Você pode estar de qualquer lugar, tem todo o nosso material do site, pode ver as aulas ao vivo do Descomplica, pode ver todos os nossos cursos extras, você pode estar de qualquer lugar. Você pode baixar a aula quando você tiver Wi-Fi, aí depois você vê a aula quando você estiver, sei lá, no ônibus, aí você não precisa gastar o seu 3G. Isso é muito legal mesmo. Lá no aplicativo você também consegue marcar no calendário as aulas ao vivo que você quer ver. Você consegue ver as aulas ao vivo passadas. Mais o quê? Tem acesso a todas as disciplinas. E você também pode, você dá check, o aplicativo dá check, né, um certinho, nas aulas que você já viu. Então você pode controlar a sua frequência de estudos ali. Isso é bem legal. E o aplicativo do Descomplica está disponível na App Store e no Google Play. É só baixar agora e é grátis. Se você for assinante, você tem acesso a tudão, beleza? Dica número 8. Planeje os tempos de descanso. Eu falei pra você que tem tempo de descanso, tem intervalinho, certo? E a técnica Pomodoro só dá certo, só pode dar certo, se o seu tempo e todo o seu cronograma de estudos, né? Na verdade, isso é uma dica de organização. Isso só pode dar certo se você realmente se comprometer que o tempo de fazer o exercício, o tempo de estudar a teoria, o tempo de fazer o seu resumo é realmente um tempo de treinamento intenso daquilo que você está fazendo, para na hora do intervalo você realmente dar aquela esparecida, para na hora do lazer, na hora do jantar, você realmente esquecer aquilo um pouquinho, para depois você voltar. Então o próximo mantra que você vai carregar consigo é treinamento intenso. Na verdade, relaxamento profundo só vem acompanhado de treinamento intenso, beleza? Você não pode achar que tá tudo bem você ficar que nem esse cachorro aqui em cima, relaxadão, se você não tiver feito a sua parte e você não tiver mantido o foco, né, do seu treinamento, né? Você não cumpriu, você só pode ficar assim se você tiver cumprido as suas metas que você precisava para você poder ficar assim. Isso aqui é quase que uma recompensa para você, beleza? E aí eu queria mostrar aqui pra vocês, ó. Esse é o Instagram da Vestmed. Aí ela faz os resumos dela e ela colocou aqui como estão, como foi a sexta e o sábado. Eu passei todo o sábado revisando Biologia, História, Física e Química e fazendo questões. Na cama melhor não, faz sentada na mesa. Foco no Veste, que domingo é dia de redação e matemática e descanso. E aí ela fala, né, que a melhor parte da semana é ter meu encontro com o Netflix. Isso é muito legal, que ela usa o lazer como recompensa pra ela, né? Depois de ela ter terminado tudo que ela precisava fazer, ela vai usar o lazer como recompensa. E só depois, aí ela mostra aqui os resumos que ela estudou no fim de semana. Biociclos, ecologia, reforma religiosa, revolta praieira, relação intraespecífica. Nossa, reformadores, fez tabelinha e tudo, com várias cores para poder memorizar melhor. Beleza? Então é muito legal essa fonte, né, na verdade, essa relação que você tem com a sua parte de lazer do seu cronograma, né? Eu só vou fazer depois que eu tiver completado tudo. Isso é muito importante você ter na cabeça. Aí, gente, eu queria mostrar pra vocês, a gente vai falar aqui do cupom rapidinho, e uma das coisas que eu acho que mais preocupa vocês é não saber o que fazer agora há 2 meses e meio do Enem. Então, aqui no site do Descomplica, ó, vou fechar aqui rapidinho pra mostrar pra vocês, a gente tem 2 métodos de organização muito bons. Primeiro, a gente tem, deixa eu voltar aqui. Primeiro a gente tem aqui. Primeiro a gente tem o curso extensivo. Então a gente tem, né, na semana, olha aqui, vocês estão vendo as semanas? Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6. E aí essa forma de organização do site, por semana, a gente te indica o que você precisa estudar, né? Então você sabe que independente se você tá seguindo essa data aqui ou não, né? Essa data aqui do ladinho, você sabe que
você, essa altura, já tinha que ter estudado todos esses conteúdos aqui. Ou nessa semana, se você estiver acompanhando, você tem que estudar todos os conteúdos aqui. Então, a gente começou a fazer esse plano de estudos extensivo lá desde fevereiro. E aí você pode checar se você já estudou tudo, se teve algum conteúdo que você deixou de estudar e tudo mais, você pode estudar. Mas aí você fala, mas Mafê, eu tô começando agora. Ou eu comecei há pouco tempo. É para isso que a gente fez outro plano de estudos, que na verdade é o plano de estudos Resumo Enem, que é um plano de estudos intensivo para quem começou há pouco tempo. Então a gente pegou todas as aulas que estão bem condensadas e estão indo direto ao ponto, exatamente o que você precisa saber. São vídeos que são mais resumidos, mas tem aquilo que mais cai na prova. Então a gente vai cobrir, sei lá, 80% do conteúdo, quiçá o conteúdo inteiro, mas aquele conteúdo que realmente importa e que mais cai na prova, né? Então a gente montou esse plano de estudos para vocês, chamado Resumo Enem. É só você ir ali em cursos, aí você tem extensivo ou resumo, tá vendo? Tá vendo? Então, e aí você estuda lá pelos conteúdos que tem lá. E aí toda semana também, tanto no extensivo quanto no intensivo, a gente coloca um tema de redação diferente e inédito para você treinar redação também. Beleza? Aí é assim que funciona. Aí, isso na verdade são formas de organização do site, porque se você você pode usar também esse plano de estudos aqui, Resumo Enem, para fazer revisão, né? Se você está estudando desde fevereiro, começa a usar esse plano aqui de revisão para ver todos os conteúdos, né, de forma intensa e resumida, para você dar aquela relembrada. Mas você também pode estudar por aqui se você começou agora, então é mais estratégico que você veja por aqui o conteúdo que mais cai. E aí você também pode ver de uma organização diferente. Você vem aqui em disciplinas, né? E aí você pode escolher a disciplina. Eu cliquei aqui em Geografia e você vem aqui no nosso índice, Geografia Geral e Geografia do Brasil, e aí você clica dentro de Cartografia, quais são os conteúdos que tem. Dentro de Energia, clica, menino, quais são os conteúdos que tem. Espaço Agrário, quais são os conteúdos que tem, e assim por diante, entendeu? Mas se você não quiser essa visão, se você também quiser uma visão de planos, aí de novo, putz, não estudei geografia só vou começar agora. Aí você vem dentro de Geografia e escolhe aqui os planos. Aí a gente vai te dar, por exemplo, o Resumo Enem só de Geografia, entendeu? São formas de organização diferentes que a gente tem dentro do site, dependendo do estágio que você tá. Sacou? Sacou? Isso aí é muito bom. Eu acho isso ótimo pra você se achar e você saber exatamente qual aula você precisa assistir. E aí, voltando, isso tudo tá disponível pra galera que vai usar o cupom hoje. O cupom é o Olha o Enem. E você tem que ir em descomplica.com.br/assinatura pra ganhar o descontão por 12 vezes. Por 12 vezes de R$ 8,99. Foi o que eu coloquei aqui pra vocês, ó. A gente veio aqui embaixo, escreveu Olha o Enem. Olha o Enem, é o cupom de hoje, né? Você vem em descomplica.com.br/assinatura, envia, e aí você consegue esse descontão aqui por 12 vezes de R$ 8,99. Sacou? E aí, gente, vamos para as duas últimas dicas. Essa é a minha dica preferida. Por quê? Porque é uma dica que, sei lá, eu aprendi ela desde muito cedo. E é uma dica que eu realmente fazia e via que fazia diferença durante o período que eu tava fazendo vestibular. Então, eu não tô dizendo que as outras dicas não fazem diferença, eu tô dizendo que eu sou a prova viva de que essa dica funciona. Primeiro eu queria fazer uma provocação aqui pra vocês, né? Quem nunca? Pois é, expectativa e realidade. Aí você tá falando... Aí provavelmente a galera que faz esse tá rindo da galera que faz esse. A galera que faz esse tá tipo, meu Deus, sou eu pra sempre. E a galera que faz esse aqui, na verdade, também tá super errada, tá? Você que tá rindo desse aqui, para. Você também tá errado, beleza? Por quê, gente? Porque isso aqui não é fazer resumo pra prova. Isso aqui não é resumir nada. Isso aqui é colorir. E quando você colore uma palavra, não significa que você tá
articulando coisas dentro do seu cérebro, né? Para você estudar, para você fixar a matéria, para você apreender com 2 Es, para você fixar, para você computar a informação, você precisa fazer sinapses. Você não sabe isso, você precisa estudar mais. Você fazer sinapses dentro dos seus, né, seus neurônios precisam fazer sinapses. Para você, uma informação passar de um lugar a outro e você poder conseguir guardar isso tudo dentro da sua cabeça, né? E como é que você faz isso? Né? Como é a melhor maneira de fazer isso? Memorizar. Isso é uma dica, na verdade, de foco, né? E algumas dicas de memorização aqui também. Então, primeira dica. Estuda em voz alta. Você está fazendo resumo? Já fez o seu resumo? Agora fala em voz alta. Explica para o seu amigo que não sabe muito ou que sabe muito e vocês vão estudar juntos. Combina de cada um falar alto a parte da matéria. Vocês vão se corrigindo, vocês vão criando relações dentro do seu cérebro. Isso é super importante. Escrever os seus próprios resumos. Quando eu estava fazendo vestibular, eu queria comunicação social e a minha específica era história. Tinha isso na minha época de específica. Cara, eu fiz um resumo de história desde unificação do Reino de Portugal, passando por toda a história do Brasil, até era Lula. Dilma não era da minha época. Temer, também não. Nem Temer. Então, assim, eu fiz um resumo a próprio punho de todas as épocas. Eu consigo lembrar até hoje do meu resumo. Eu tenho uma memória pouco boa, mas assim, a memória fotográfica é muito importante nessas horas, porque eu lembro onde estava a questão Christie, que era no final do verso da Folha, que questão Christie, enfim, Brasil, Império, a questão lá com a Inglaterra e tudo mais, pra quem tá estudando. Eu consigo lembrar desses detalhes até hoje. E eu fiz vestibular, sei lá, eu tô formada... Gente, tem tempo aí que eu fiz vestibular há 8 anos. E eu consigo lembrar ainda dessas coisas. Escrever a próprio punho com as suas palavras é muito importante para você fazer essas conexões no seu cérebro e você realmente dizer pro seu cérebro que você entendeu o conteúdo. E você falar em voz alta também é muito importante, né? Mostra que você tá exercitando a linguagem para você colocar aquele conteúdo para fora. Aí, olha que legal o exemplo da Enia Louise. A Enia, ela faz os prints aqui da aula ao vivo do Descomplica, né? E aí ela não se contenta com isso, ela passa o print pro caderno dela. Então, ela realmente escreve com as próprias palavras as coisas que ela lembra, que ela anota da aula e tudo mais. Isso é super importante. Enia tá mandando bem. E aí, uma coisa muito legal, e até uma dica pra galera que tem problema com exatas, é fazer associações. Quando você tá estudando e aí uma coisa parece muito abstrata, assim, tipo, ai, nossa, nunca vou usar isso na vida, sabe? Às vezes a gente tem essas coisas. Você precisa recorrer, na verdade, abraçar o que seria isso, né, na sua vida mesmo. Porque a gente estuda as coisas, não é porque alguém tava maluco e mandou, né? A gente estuda as coisas que acontecem na nossa vida. E uma das competências que o Enem exige de você é justamente reconhecer fenômenos, enfrentar situações de problema. Então, quando a redação do Enem te pede para falar sobre a persistência da violência contra a mulher, ele está te pedindo para enfrentar uma situação problema. E uma situação problema que poderia ser numa mesa de bar, no colégio, com seus amigos no recreio, você falar sobre, sei lá, a vizinha que apanhou do marido. Entende isso? São situações reais da sua vida que estão ali cobradas em forma, é claro, de matéria. Então, principalmente a galera que tem dificuldade em exatas, precisa abraçar isso. Porque olha o exemplo aqui dessa questão de física. Essa questão de física do Enem pede para você dizer qual é a associação de resistores correta para esse problema aqui que um estudante resolveu montar tomadas no quarto dele. E é isso. Eletricidade, circuitos elétricos, é um Benjamin na sua mão, ligado com cabos, né? É o fiozinho pisca-pisca do Natal. Então, se você conseguir fazer essas associações na sua cabeça, você consegue apreender melhor a matéria. Isso tudo, gente, é estudo ativo. É quando você não é passivo em relação ao estudo. O que é passividade em relação ao estudo? Ficar assistindo a aula assim. Se você tá assim agora, anota o que eu falei. São 3 coisas. Falar em voz alta, escrever os seus próprios resumos e fazer associações. Anota, seja ativo para o que você está fazendo, para você poder focar melhor
e por isso memorizar melhor. Aí, olha só, uma das coisas bem legais que você pode fazer é fazer mapas mentais. Nos mapas mentais, geralmente você faz essas associações, né? Um resumo, por exemplo, de respiração comparada a... Vamos ver quem? A Amor Medicina Por, no Instagram dela, fez aí a respiração comparada entre todos os filos, né? Então tem anfíbios, aves, répteis, mamíferos e tudo mais. Então ela foi associando as coisas que são parecidas dentro dessa matéria. Legal, né? Aí, relembrando uma última vez, o cupom de hoje, olha o Enem. Lá no nosso blog você também tem acesso a vários mapas mentais que a gente faz pra você. Então você tem que ir no descomplica.com.br/assinatura, tá aqui, e escrever olha o Enem, lá no campo indicado. E esse código vale até hoje, até meia-noite, pra você conseguir só nessa aula o Descomplica semestral por 12 vezes de R$ 8,99. Semestral porque vocês pediram, porque vocês não veem sentido, aparentemente. Realmente, estamos em agosto, né? Talvez a galera só esteja planejando para estudar até dezembro, dezembro, janeiro, que são os últimos vestibulares mesmo desse ciclo. Então, plano semestral aí pra galera, ainda com a possibilidade de parcelar em 12 vezes de R$ 8,99, lá em descomplica.com.br/assinatura, olha o Enem, beleza? Dica número 10 e última, parece uma dica boba, mas eu já falei aqui pra vocês hoje que o óbvio tem que ser dito. E, às vezes, é muito importante lembrar do óbvio, né? É muito importante, é uma dica de motivação também, de você criar meios de motivação pela casa. Escrever frases pela casa te ajuda a lembrar. Fui na geladeira, fiquei mó tempão de geladeira aberta, esqueci que eu vim fazer. Bota um post-it dentro da geladeira, fala, volta a estudar. Olhe seu cronograma de estudos para lembrar o que você veio fazer aqui. Isso é super importante. Aí eu queria mostrar pra vocês o cantinho de estudos da Média Universo. Ela tem aqui, né? Ela estuda, olha que legal. Em tela cheia, ela não vê nenhuma outra aba enquanto eu tô assistindo aula do Léo, de Física. E aí ela tem o fichário dela com o material que ela imprime, as anotações em post-it em cima do material. E aqui, ó, tudo isso sempre olhando pra hashtag eu vou ser médica, né? Pense positivamente, isso contribui para te dar confiança e confiança te motiva a continuar em frente, né? A galera que vai fazer medicina principalmente, a galera vai fazer vestibular de modo geral, sabe que a escadinha para chegar até o projeto de felicidade não é fácil e vocês precisam se lembrar dessas coisas muitas vezes, porque muitas vezes, às vezes você se esquece, às vezes as pessoas do lado falam e você fica para baixo, então você precisa encontrar meios de se automotivar e colocar post-its divertidos pelo seu computador, pelo seu banheiro, pelo teto, você consegue fazer isso melhor. É uma dica importante, aparentemente boa, mas é muito legal. E eu queria fechar aqui com o cupom de hoje, válido até meia-noite, descomplica.com.br/assinatura. A gente tem tudo pra te ajudar a passar nos últimos 2 meses e meio pro Enem. Então, olha aqui e aproveita o desconto no plano semestral, que é só hoje por 12 vezes de R$ 8,99. Beleza? Se tiverem qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e depois eu falo com vocês pra gente tirar todas as dúvidas que vocês precisarem. Qualquer coisa grita e o Descomplica tá aí sempre pra que você precisar, tá bom? Beijo e tchau, tchau!